Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vai de Boa Podcast. É isso, Renato? Tudo bem? E aí, Marcelo, como estão as coisas? Tudo bem? Tudo tranquilo, Renato. Só que hoje é um pouco diferente, né? É um pouco diferente hoje. A proposta hoje é outra, né? Hoje é tipo um podcast dentro do podcast. Exatamente, é isso mesmo. Então, hoje vai começar o Vai de Boa Podcast, conversa política, né? Vamos entrar nesse assunto aí que esse ano é ano de eleição. Então vamos chamar alguns candidatos aqui pra gente conhecer um pouquinho das propostas, o que pretende fazer aí para melhorar a vida de todo mundo. É isso aí, mais um canal, né, aberto aí para levar informações para o eleitor para ele fazer as suas escolhas de forma correta, né? Com certeza. E o Vai de Boa Podcast, conversa política, vai ser um canal aqui que todo mundo vai ficar por dentro da política. Beleza, então. Olha, o nosso entrevistado de hoje, ele é suplente de vereador, suplente de deputado, pré-candidato a vereador na cidade de Palmas e advogado também. É o Epitácio Brandão, mais conhecido como Picó. Picó, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, tá? No Vai de Boa Podcast. Vamos falar um pouquinho de política, vamos falar um pouquinho de história. Queria agradecer a todos vocês que vão participar conosco, tá? Vamos falar um pouquinho da nossa história, vamos falar um pouco da política e tenho certeza que a gente vai entregar muito para que vocês possam conhecer um pouco melhor da nossa história e da família Brandão. Política, nunca é demais falar de política, né, Picó? Exatamente. A política tá no sangue, né, do brasileiro. Tocantins ele vive um pouco mais intensamente do que os outros estados, inclusive. E esse é o maior motivo da gente ter entrado na política, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, foi isso que nos motivou, né? Quase todas as situações, independente do grau de negócio que você mexe, do tempo que você chegou, das tradições, se você é um pouco mais tradicional ou não, em Palmas e no Tocantins, a política está muito inserida. Então, isso nos motivou e nos fez, né, tomar coragem para que a gente possa disputar eleições. Ô, Epitácio, agora, antes de a gente falar um pouquinho de política, né, eu queria saber um pouquinho da tua história, né? Você é de outro estado, veio aqui para o Tocantins, né? Conta um pouquinho como é que surgiu essa tua vinda aqui para o estado e que você acabou adotando. Então, nós chegamos muito cedo. Meu pai chegou aqui em 89, minha mãe em 91. Ela veio ser secretária de administração e finanças da antiga Seneatins. Aí em 94 nós viemos para Porto Nacional, eu e minha irmã mais nova, Meire. A gente veio passar as férias de julho, aí meu pai resolveu que a gente ficaria. No ano seguinte, a gente veio para Palmas, ainda bem no comecinho, tinha muito pouca estrutura em Palmas, até Otônio, a 72, onde os funcionários públicos moravam todos lá. Então a gente viu desde o começo isso aqui acontecer, cada detalhe, cada rua, cada abertura de quadra. Então a gente vivenciou muito, né? Palmas nos abraçou a família Brandão, depois veio minhas outras duas irmãs, Adriana e Líria, né? Fiz meu colegial todo aqui, saí só para fazer direito, voltei para Goiânia, fiz direito, retornei e desde então, desde 2005, quando eu retornei da faculdade de Direito, nós estamos aqui, é onde a gente cria nossos filhos, a nossa família toda está aqui dentro. Então, eu digo muito para todos, Palmas é uma cidade extremamente abençoada, numa qualidade de vida diferenciada, né? Uma cidade planejada. Então, nós temos muito orgulho do que tudo que Palmas nos propiciou. E eu falo para os amigos de fora de outro estado, quem não conhece tem que conhecer, porque nós temos riquezas maravilhosas, nós temos uma cidade belíssima, cheia de uma natureza fora do comum, nós temos um lago maravilhoso, o turismo nosso é muito intenso. Então, eu tenho certeza que a escolha da família Brandão de vir para o Tocantins e posteriormente para Palmas foi uma escolha muito acertada, né? Nós somos muito felizes aqui, criamos relações, muitas amizades, somos orgulhosos de tudo que Tocantins e Palmas nos propiciou e não tem a menor dúvida que a gente tem muito para tentar acrescentar um pouco com a cidade. Por isso nós entramos na política, para tentar fazer um pouco mais do que a família Brandão já faz, junto com os amigos, junto com as ações. Então esse é o motivador. A gente chegou no Tocantins e aqui a gente quer entregar um pouco do que o Tocantins e Palmas nos deu, tá? Esse é o motivo da gente ter entrado na política. Legal. Minha pergunta era mais ou menos em cima disso, o Picó, porque você é advogado, você é empresário bem sucedido. Por que essa decisão? O que motivou? Assim, teve um momento que você falou assim, peraí, eu posso ajudar mais. O que acontece? Eu não venho de uma família política, né? Mas eu
conheço desde sempre muitos políticos. Meu pai advogou demais para partidos políticos. Meu pai foi presidente da OAB, né? Inclusive, em toda a história, foi o único presidente com chapa única. Né? Você vê que a maneira dele se relacionar, dele tratar as pessoas numa pureza, numa decência, numa transparência, fez com que acontecesse isso naquela época. E aí a gente vê em algumas situações, toda hora tendo que discutir com A ou B sobre determinada questão política, muitas pessoas capacitadas ficando fora de mercado, algumas injustiças acontecendo, e a gente ajudava um, ajudava outro, conhecia muitos. A gente entendeu que tinha um grupo que dava para entrar na política e tentar fazer um pouco mais do que estava acontecendo. Né? A gente entendeu que a gente, por gostar tanto, estar próximo das pessoas, as pessoas que nos deram tanto, a gente tinha obrigação de ir para esse enfrentamento. E eu digo sempre, as pessoas de bem, as pessoas que têm condição devem entrar na política. A política precisa dessa renovação, dessa oxigenação. Então é necessário, foi o maior motivador a gente entrar para tentar colocar em prática algumas coisas que nós já fazemos, mas nós da família Brandão fazemos do privado. Então a gente juntando parceria público-privado, que eu acho que é o que deve existir, não deve ser nada só do privado, como também não deve ser nada do público. As pessoas tendem a achar que o público tem que fazer muitas coisas, entendeu? Eu acho que parceria público-privada é um avanço muito maior. Então isso foi o que nos motivou para a gente tentar fazer um pouquinho mais, dar uma oxigenada com algumas ideias diferentes, certo? Algumas situações mais propositivas, mais voltadas para o coletivo, porque eu digo muito, tem muitos políticos que gostam do mandato, mas eles não gostam da política. A política é gostar das pessoas, é gostar de estar próximo das pessoas e fazer um mandato para as pessoas, tá? Porque nós vivemos um estado totalmente político, onde muita gente necessita e precisa de políticos que olhem para elas com um carinho um pouco maior. E foi isso que fez a gente levar tão a sério e entrar na questão política e para as campanhas, porque não é fácil. Quem imagina de fora que é fácil, não é fácil, certo? Mas é prazeroso por você encontrar tantas pessoas de bem que querem essa mudança na política. Interessante. Picó, agora eu vou chamar de Picó porque eu já conheço há muito tempo, é um modo carinhoso de chamar aqui. Picó, agora sim, você estava conversando com a gente antes de gente entrar no ar aqui, que a tua família faz várias ações sociais, né? Também de onde surgiu essa ideia de ajudar os outros, né? E quais ações sociais a família Brandão realiza? Então, desde quando eu me lembro de muito pequeno, a família já faz essas ações sociais. E tem um projeto que tem muitos anos, tem 18 anos, chama Amor Brandão. É um projeto que tanto o Dia das Crianças, como o Dia das Mães, Natal, essas datas específicas, a gente vai ajudar um pouquinho as pessoas, né? Seja com comida, seja com cesta básica, com remédios, roupas, é uma coisa nossa. A família gosta muito. Então, a gente pegou e começou a intensificar, certo? E criou-se um movimento muito grande há muitos anos, bem antes da gente ser político, de pensar em política. E a gente faz com muito carinho, porque a gente sabe da necessidade. Muitas pessoas largaram tudo e vieram para o Tocantins para se estabelecer, para tentar uma vida nova, uma oportunidade. Então, eu acho que não só nós, como todos que têm um pouquinho de condição, deveriam fazer um pouquinho pelo próximo, né? Amar o próximo. Então a gente faz com muito carinho, porque tem tanta gente boa precisando apenas de uma mão. Então a gente prega muito essa situação. Tanto é que depois do falecimento do meu pai, há quase 4 anos, a gente faz um projeto com os amigos do Dr. Epitácio, certo? Destinado ao Hospital de Amor, que é um hospital de excelência, totalmente humanizado. Eu acho que quem não conhece deve conhecer as instalações, é fantástico, certo? Os políticos que puderem ajudar, ajudem mais. Tem alguns que eu sei que já ajudam. Aí a gente faz uma feijoada, só os amigos dele. Tem alguns anos, a gente arrecadou nos primeiros anos 40 mil para o Hospital do Amor, agora fizemos ano passado 50 mil, 100% destinado ao hospital, certo? Porque essa doença é uma doença maligna, né? É uma doença que quem tem algum ente que passa por essa situação sabe o quanto é doloroso. Então, todo mundo que puder ajudar muito isso é muito salutar. Né? Quem sente bem é a gente, são as pessoas. Então, assim, eu digo muito, todo mundo tem que ter um olhar mais carinhoso para isso, tanto as questões privadas, as empresas privadas, como o ente público, né? Porque essa doença, como eu falei, é uma doença muito pesada para quem vivencia isso. A gente vivenciou isso com meu pai, com a minha irmã, mas graças a Deus ela fez cirurgia, se curou. Então, é da família. A gente gosta dessas questões sociais, gostamos de estar perto. Inclusive, na minha primeira passagem, que eu
passei 2 vezes pela Câmara. Nós fizemos um projeto chamado Vereador no Bairro. Esse projeto, muitas pessoas falam ação social, mas a ação social, eu acho ela importante quando ela deixa algum legado. Sim. Nós fizemos lá na Aurélio 4, por exemplo, onde levamos várias situações. Eu tenho uma irmã que é médica, a Meire, foi ela com algumas enfermeiras para atender, para fazer um atendimento básico. Levamos uma banca de advogados também para fazer um atendimento básico. Alguns contadores para fazer a mesma coisa. Pessoal para dar corte e costura, outro para pintura, o pessoal para cortar o cabelo. Mas, no final de tudo, o que nós fizemos? Lá existia uma associação que estava abandonada há 10 anos. Nós reformamos e entregamos aquela associação pronta. Ou seja, nós fizemos a ação social, foi lindo, mas deixamos um legado que foi a associação pronta para atender a comunidade. Né? Então, isso é importante. Né? Um olhar dessa maneira. Vou te dar outro exemplo. Enquanto empresário, eu nem pensava em ser político. Né? A gente trabalhava em Palmas, fazia algumas obras, mas a gente fazia questão de todo ano a gente pegar uma parte do que a gente faturava com a construtora e fazer alguma situação social. Por exemplo, a Praça da 208 Norte, fomos nós que organizamos. Nós doamos para a prefeitura. O sopão do Morada do Sol, para os idosos, também nós construímos e doamos para a prefeitura. Né? Tem o terreno, a gente vai lá e fez essas obras. Porque é desde sempre. Fazer o social é muito bacana, certo? A gente ajudar as pessoas. E Palmas está muito carente disso, no Tocantins. Então, como a gente já fazia o tempo todo, toda vez que a gente vê uma oportunidade que a gente pode fazer algo para alguém, ou para algum determinado grupo, a gente faz de coração, porque é nosso, é da família Brandão. Desde sempre, lá de muito pequeno, meu pai já levava a gente, os filhos, para organizar na Páscoa. A gente pequenininho, eu lembro, a gente entrando nos lugares para organizar os ovos, para conhecer, porque é importante conhecer a realidade. Né? É importante conhecer a ponta. Né? Porque a gente fica aqui nesse centro. Pois é, eu queria te perguntar, quando você decidiu entrar para a política, na primeira campanha, provavelmente você foi em locais em Palmas que você não conhecia. Palmas te surpreendeu? Mostrou uma Palmas que você não conhecia quando você começou a fazer essas visitas dos bairros? Então, o que acontece? Muitos bairros eu não conhecia. Eu conhecia tantos outros porque desde menino eu jogava bola. Então eu era acostumado a jogar no Taquari, jogar no Morada do Sol, jogar em todos os lugares, entendeu? Do Santa Amaro. Então, mas não ia muito a fundo. Mas não ia a fundo. Aí eu vi uma realidade muito diferente, muito sofrida de algumas pessoas, certo? Então a gente fica aqui numa bolha e às vezes você não olha o todo. Isso é verdade. E tem pessoas precisando realmente que o ente público faça um pouquinho mais, esteja um pouco mais presente. Como eu falei, aquela questão. Tem político que gosta do mandato, mas não gosta da política. Né? Que a política está lá. Tá? Olhar o coletivo e ver o que você pode fazer pelas pessoas. Então, quando eu visualizei isso, aí eu me animei mais ainda, certo? De continuar na política, de tentar fazer algo diferente, de estar um pouco mais próximo das pessoas. Para mudar essa realidade. Exato. Eu acho que a alternância de poder, inclusive, é muito salutar. Eu vejo, sem citar nome, pessoas que estão muito tempo em mandatos. Né? Eu acho que a oxigenação é super importante, a alternância. De repente eu sou um bom político, mas você tem ideias melhores do que eu, certo? E essa mudança é salutar para tudo. Então eu sou muito a favor disso, em todos os campos da política. Então, quando a gente foi conhecer, e tem muita gente, o pessoal rotula muito política, mas tem muita gente boa, tá? Tem muita gente que prega a bondade, prega o amor ao próximo, prega o coletivo, certo? E a gente está buscando isso, né? Ter um mandato efetivo. A gente assumiu 2 vezes na Câmara, mas é diferente ter um mandato efetivo para algumas situações. Você pode fazer muito. Então, o que eu falo muito nas minhas reuniões, nas minhas visitas, que a gente tem que escolher um pouquinho melhor. Né? A gente é o ciclo das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa ter melhores escolhas, porque se a gente continuar escolhendo algumas situações, não tem como você fazer o mesmo e Isso é eleitor. Exato. E querer ter resultado diferente. Né? Então, assim, eu faço muita questão, eu visito muitas pessoas, eu converso, eu gosto, entendeu, de estar no dia a dia. Eu faço 8, 10 visitas por dia, eu tomo café, eu quero conhecer a realidade, entendeu? Eu não quero voto a qualquer preço, a qualquer custo. Eu quero entender, para quando a situação der certo, aquela pessoa que veio conversar, eu conheço, eu sei a realidade dela, eu sei o que ela está vivendo, quantos filhos ela tem, se é casado ou é solteiro, entendeu? Se está passando alguma situação de emergência ou não, se tem algum problema de saúde. É assim que a gente tem que fazer. Política é feito desse jeito, é conhecendo a realidade das pessoas. Agora, Picol, para as pessoas entenderem o que um vereador pode fazer
efetivo mesmo, que vai mudar a vida das pessoas. Porque a gente fica olhando assim e fala, mas quem tem força é o prefeito, não é o vereador. O que de fato ele pode fazer mesmo que vai conseguir fazer essa transformação? Vamos lá. O que um vereador pode dar com clareza chama-se representatividade, certo? É estar próximo, é discutir as demandas coletivas, ver de fato o que precisa e o que não precisa. Aí depois é a questão de articulação. Quanto mais próximo você tiver do poder executivo, mais situações você consegue para a ponta, né? Porque tem vereador que fala, fulano, eu vou fazer uma praça. Eu vejo muita discussão da Baixada do ORN3. Né? O pessoal fala, entra ano, mandato, entra mandato, e todo mundo discute a Baixada do ORN3. Vereador, ele discute aquilo. Você explica certo? o que é essa baixada do ORN3, só para quem está acompanhando não conhece ela no entender ORN3 a situação. É uma parte do ORN que ela precisava de regularização e ela tem problemas, tá? De drenagem, tem um problema estrutural já tem muito tempo. Então se discute muito isso, certo? Mas o vereador, o que ele pode? Ele pode ter uma boa relação com o executivo, certo? Hoje existe uma questão das emendas, mas ela é destinada à prefeitura municipal, né? Então você precisa ter essas boas relações para organizar, mas principalmente ter representatividade para ver como vai acontecer as coisas. Vereador não faz praça, vereador não faz colégio, vereador não faz unidade de saúde, vereador não faz ginásio, certo? Tá? Então o que vereador faz? Ele fiscaliza o executivo, né? E tem que fiscalizar mesmo, certo? Porque tem essa questão de a bancada de situação ou oposição, tá? A situação tem também que fiscalizar, né? Você pode ser situação a determinado prefeito ou prefeita, entendeu? Mas você não precisa ser omisso. Você pode discutir os problemas, né? Eu posso discutir e falar o que está errado, o que não está errado. Eu não preciso pegar a tribuna e ficar batendo, mas eu acho que as boas relações... Eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na Câmara Municipal, nós estávamos em processo final de pandemia. Bares e restaurantes fechados, os músicos não estavam tocando. Eu entrei, eu discuti com o comitê gestor a volta dos bares e restaurantes, a reabertura. Lembra que todo mundo que reabriu 50%, correto? Isso. E ali tinha um entrave muito pesado com os músicos, porque eles fizeram uma manifestação na porta da prefeitura, na JK, estava um problema grave, né? E eu conversei com o comitê gestor que não tinha a menor justificativa, certo? Porque as pessoas precisavam comer, precisavam trabalhar, os bares e restaurantes tinham que voltar gradativamente, né, com as medidas adequadas, mas não tinha por que voltar 50% e deixar 2, 3 músicos de fora, né? Porque você tem que pensar no eles coletivo, vivem daquilo, exatamente. eles vivem daquilo. Então a gente tinha que desapegar a questão política e pensar no coletivo. A gente tinha que pensar naquele grupo de pessoas, né, que eram os músicos. Então, com 2, 3 reuniões, mostrando serenidade, com tranquilidade, certo? A gente fez o comitê gestor entender que poderia ser liberado dessa maneira. É porque é engraçado, né? A pessoa pode ir no barzinho, comer, beber, e o músico não pode tocar, né? Chega a ser uma coisa assim que... É um profissional. Não tem nexo, né? É um profissional, não tinha justificativa. E a gente conseguiu naquela época, tanto que a prefeitura como o comitê gestor entendesse isso. E retomamos gradativamente bares, restaurantes e os músicos. Então, assim, para você ver, tudo com diálogo acontece. Eu entrei na Câmara, eu não era nem situação nem oposição, certo? Mas eu era alguém que estava trazendo a representatividade para um grupo de pessoas que necessitava, né? Porque até então estava parado, o Brasil estava abrindo gradativamente e Palmas fechado, né? E não tinha a menor justificativa, porque as pessoas estavam indo trabalhar. E, de certa forma, o que tinha acontecido, né? Porque foi uma pandemia que ninguém esperava, o que aconteceu com o Brasil, ninguém esperava aquela situação, então assim, foi muito dolorosa, mas as pessoas também precisam trabalhar, precisam comer, precisam levar o alimento para casa. E não dava mais para ficar fechado. Fechado estava causando um prejuízo muito maior, a fome, né? E o desespero. Muitas pessoas tiveram, inclusive, muito problema psicológico por causa disso, ficaram trancadas, perderam os seus negócios. O setor de bares, restaurantes, lanchonetes foi o mais afetado no Brasil. Que não foi reparado até hoje. Não foi reparado, né? Que aquilo era o poder público, porque inclusive está na Constituição Federal, né? Quem mandou fechar foi o poder público. Então ele tinha que ter reparação, certo? E não houve, certo? Então são situações que eu falo, é a representatividade. Alguém com um pouco mais de representatividade poderia ter discutido isso para a classe, né? Mas infelizmente não aconteceu. E a gente espera que mude isso. Pico, eu queria entender assim, como é que você vai fazer para gerir esse teu lado empresarial com o lado político, né? Porque você tem as empresas da família, você
e você vai passar agora também, se você for eleito, a acabar legislando. Então, como é que você pretende lidar com isso? Você já parou para pensar? Você está conseguindo, já que você é um pré-candidato, você já está conseguindo lidar isso? Como é que você está fazendo? Na verdade, o que a gente fez? O escritório jurídico, né, nós somos... tenho minhas 2 irmãs mais velhas, a Lília e a Adriana, que são advogadas, minha mãe é advogada também, então é mais tranquilo, a família, né? E algumas outras situações que nós temos sócios, parceiros, eles vão tocando, né? Porque eu acho o seguinte, a política você tem que dedicar totalmente, não adianta ser mais ou menos, certo? Você tem que cuidar. A política é a arte de servir, diferente de algumas situações, de algumas pessoas que levam aquilo como profissão. Eu acho que é o seguinte, você tem que primeiro organizar a sua vida de uma determinada maneira e depois servir, porque é aquilo que deve ser feito, né? É o tal da representatividade. Para ter essa representatividade, dar essa representatividade, você tem que estar muito próximo às pessoas. Para estar próximo, você tem que ter tempo. Sim. Você tem, né? Então tem que acontecer isso. Eu vi, por exemplo, na Câmara nós temos sessões, na época da pandemia, era uma, depois passou para 2 e agora, né, tudo voltou ao normal, são 3 sessões semanais, né? Poxa, deveria ser 5, né? Por que 3? Nós temos que trabalhar todos os dias. Por que só de manhã? Tem que ser de manhã e de tarde, certo? Nós temos que discutir tudo. Então é o seguinte, já que você se propõe alguma coisa, que faça bem feito. Então eu sou a favor disso. Nós somos representantes do povo e para o povo a gente tem que discutir todas as demandas que estiverem à mesa. Tá? Tudo que a gente puder fazer para melhorar a vida do cidadão, nós somos obrigados a fazer, porque nós somos um funcionário, né? O nosso chefe é o povo, né? Então deveria ser feito assim. Você falou que assumiu em 2 situações, né? Acho que foi um mês e depois 3 meses. Eu assumi 2 meses e meio em uma e 3 meses e meio em outra oportunidade. Esse período que você ficou lá, você amadureceu mais como político, que você ficou na suplência. Você acha que isso vai ajudar você agora como pré-candidato buscando uma eleição definitiva, né? Com certeza. Primeiro que assim, quando eu assumi, o que eu fiz os primeiros 10, 15 dias? Eu mais ouvi. E eu ficava ouvindo, entendendo. Porque não tem nada a ver do que a gente imagina. Tá? Quando você entra de fato na Casa de Leis, você vê que é muito diferente. E acaba que tem alguns políticos experientes, né, que sabem como andar da carruagem. Então assim, eu fui muito sereno, de muito diálogo com todo mundo, certo? Fugi um pouco nas primeiras 2 semanas de embates. E depois eu comecei, né, a entrar nas discussões propriamente ditas. O que acontece? Eu acho que hoje nós temos mais experiências, as pessoas viram de fato depois pelos nossos discursos, pelas demandas, como a gente se pronunciava a respeito das situações, né? A gente não parou de fugir dos embates, fomos mais incisivos nas discussões, mas assim, não porque é situação ou posição, a gente falando com propriedade de algumas situações que deveriam ser feitas, né? Sem ofender ninguém, porque ali não é o lugar para isso, eu também não tive essa criação. Eu acho que o discurso propositivo, né, é muito importante. Então as pessoas têm que aprender que, independente de lado A ou B, você tem que fazer discursos bem produtivos, propositivos e que melhorem o coletivo. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a experiência que nos deu, a gente entender um pouquinho o que é política, como funciona a Câmara, certo? Para que a gente possa falar um pouquinho para os outros, para as pessoas entenderem o porquê que algumas coisas não deram certo na primeira eleição e o que a gente leva de experiência para essa segunda. Agora, o eleitor ele é meio ausente também, né? Ele elege, mas não vai acompanhar, né? Às vezes é comum, você vai numa sessão da Câmara, são praticamente as mesmas pessoas que estão lá. O eleitor mesmo que acreditou naquele candidato, ajudou a eleger, ele não vai lá para cobrar, para saber como que está. Tem que mudar também, né? Infelizmente acontece essa situação, mas acontece por quê? É o que eu falo, as pessoas de bem, as pessoas que querem fazer um pouco por próximo, têm que entrar na política. O eleitor está um pouco descrente da política. Sim. Isso é um fato, certo? Muito pouco, é raro, só quando existem demandas mais coletivas para que a Câmara dê uma quantidade maior de pessoas. Então, por isso que eu falo, a alternância de poder, aquela pessoa que realmente está falando de representatividade, está falando das particularidades, está falando do coletivo, entendeu? A gente precisa trazer o eleitor de volta. Precisamos trazer as pessoas de volta. Porque se você parar para pensar, inclusive a pesquisa, acho que mais de 50 e poucos %, se não me engano, não lembro em quem votou na eleição passada. Sim, verdade. Tá? Isso é verdade. O legislativo, né? Entendeu? Certas pessoas falam muito de executivo, tá? Esquece do legislativo. Então, assim, a gente precisa fomentar de novo esse desejo
das pessoas entenderem que política é vida, tá? E está mexendo muito com a nossa. Então a gente tem obrigação de entender um pouquinho, colocar políticos um pouco mais bem intencionados, que tenham um pouco mais de vontade, que tenha um pouco mais de gás, entendeu? Fazer essa renovação, fazer essa alternância de poder para que as pessoas possam voltar a acreditar, certo? Porque é o seguinte, nós vivemos num país de brasileiros, nós estamos no Tocantins, um país extremamente de pessoas que trabalham demais, que buscam demais, que acreditam demais, certo? Mas a política está sendo deixada um pouquinho de lado porque as pessoas estão descrentes com aquilo, né? Então acaba que a política acontece de qualquer maneira. Infelizmente algumas pessoas, né, são muito usadas na época da política. Aí eu canso de ir em visita e tudo mais. A pessoa fala, Tasso, é porque você é novo na política. Se fosse outro, eu nem recebia. Não quero falar com político antigo, eu não estou com vontade de ouvir aquelas mesmas conversas. Tanto é que, na verdade... Promete e não faz nada. Exato, entendeu? Você não tem que prometer, acha, né? você não tem que prometer nada para ninguém. Você tem que prometer que você vai dar uma representatividade para ela, que você vai estar próximo. Por exemplo, as pessoas não entendem. Por exemplo, quando eu, mesmo perdendo a eleição, a primeira coisa que eu fiz na semana seguinte foi ir em todas as pessoas que me apoiaram agradecer, tomar café na manhã, almoçar no outro, e num chá da tarde em outro. É isso que a gente tem que fazer, certo? Ninguém entende como eu não mudei de telefone. Ninguém não me entende, porque se você pode olhar num celular de político, tem 500 mensagens sem responder, entendeu? Se eu abrir o meu aqui, você vai ver que tem 2, 3, porque nós estamos aqui agora falando. Eu faço questão, não interessa se é para sim ou para não. Eu respondo às pessoas, é isso. Se você se propôs a ser político, você tem a obrigação de estar próximo. Ou então você não precisa ser político. E Picó, agora você falou que você teve 2 mandatos, né? Que você teve como suplente, né? 2 meses e meio, outro 3 meses, né? O que mudou na sua cabeça? No sentido assim, eu achava que era isso, depois que você estava lá dentro, o que mudou assim no teu modo de pensar e agir como vamos político? Lá. Eu vou te dar um exemplo. A gente acha que quando a gente entra na política, está ali, a gente pode fazer tudo. E não é bem isso. Às vezes você tem muita boa vontade de fazer algumas coisas acontecer, mas se você não tiver um entendimento, principalmente, de diálogo com as pessoas, para demonstrar que aquilo é o correto, certo? E tiver a sabedoria de poder trazer os pares, os vereadores para junto, você não consegue. Sozinho você não anda. Então, assim, você tem que ter boas relações. E meu pai falava assim desde sempre. Poxa, tem as melhores relações. Relacionamento é tudo. Então é o seguinte, a gente precisa ter a relação com o executivo, precisamos ter a relação com os vereadores, porque senão você tem muita boa vontade, mas você não consegue progredir. Né? Porque acaba que você perde uma votação, você não consegue fazer requerimentos seu andar para frente, projetos de lei seu andar para frente, entendeu? Então, o que eu entendi é o seguinte, sozinho você não faz nada. E é do mundo, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então você precisa, mesmo como eu te falei, não interessa se você é oposição, se você é a situação, tenha os bons relacionamentos, se relacione bem com as pessoas, respeite. Às vezes eu não concordo com uma situação, você não precisa desrespeitar ninguém não concordando. Né? A gente vê que, infelizmente, tem vereadores que são numa linguagem muito agressiva ali dentro da Câmara. Às vezes para o pessoal também. Né? Exato, é desnecessário. Porque ele não foi eleito para aquilo. Ele foi eleito para representar bem as pessoas, para cuidar de Palmas, não embates políticos, certo? Tem dias na Câmara que acontecem coisas absurdas, então não deveria. Tem políticos bons, como eu falei, mas tem uns que eu acho que passa um pouquinho, não deveria ser assim. Mesmo que seja oposição, a oposição deve ser feita de uma maneira mais salutar, entendeu? Porque é fácil criticar. Por exemplo, eu posso falar, poxa, eu não gostei do marrom seu que você está usando. Tá bom, mas eu vou te explicar por que de repente o azul é bom. Né? Então é assim, porque criticar é muito fácil apontar o dedo. Claro. Poxa, por que você não aponta a solução também? Não diga como acontece. Né? Isso é verdade. Bom, a gente sabe que falamos nisso aqui que vereador não pode prometer nada que não é ele que vai fazer, né? Mas você vai apoiar um candidato a prefeito. Quais são as propostas que você gostaria de ter que esse candidato que você vai apoiar apresentasse para melhorar o Palmas? Então, eu vim agora para o PL, né? A convite do senador Eduardo Gomes. A nossa candidata é a Jane de Valcari, deputada estadual, foi presidente da Câmara. O que acontece? Ela com certeza vai ter as propostas de governo e todas as situações. Eu sou uma pessoa muito voltada para o esporte, muito para o turismo. Eu sou empresário, então eu sei o quanto isso gera de emprego e renda. O que eu gostaria e faço questão de propor a ela é a questão da gente tentar fazer essa venda de Palmas para o Brasil.
A gente precisa entregar isso para o Brasil. Nós vivemos numa cidade fantástica, com potencial gigantesco. A gente precisa fazer que Palmas gere emprego e renda através do turismo, principalmente do turismo esportivo, certo? Trazer as pessoas para cá, certo? Então nós temos tudo. Nós já temos um setor hoteleiro que consegue comportar isso, os restaurantes, nós já temos uma cidade totalmente pronta para isso. Mas o Brasil não conhece. Então eu acho que fazendo turismo juntamente com o esporte, porque gera emprego, gera renda, certo? É rápido, é emprego na veia, é recurso entrando muito rápido, a cidade vai movimentar. Então a gente tem obrigação de fazer várias situações. Vou te dar outro exemplo. Nós temos aqui em Palmas, que é fantástico, o Capital da Fé, né? Poxa, mas por que nós não temos o carnaval normal, a não ser esses carnavais menores que estão fazendo agora, um pouco ali na Arno, um pouco lá em Itaquaraçu. Nós já tivemos carnavais fantásticos, né? Quem é de antigamente sabe, de trazer Goiânia, trazer Brasília, ficar ali, exatamente. Né? Eu quando vim aqui entrevistei um alemão, cara. Exatamente. Então assim, por quê? Poxa, podemos fazer o Capital da Fé, continuar fazemos lá no estádio, e fazemos na Orla um outro carnaval. Vamos gerar emprego e renda de todos os lados. Isso acontece no Brasil e em outros lugares. Por que a gente não fazer aqui? Nós temos uma orla fantástica, nós temos um lago maravilhoso, nós temos as cachoeiras de Itaquaraçu. Então, nós temos tudo aqui. A gente precisa só trazer novamente o Brasil. Lá atrás o Brasil veio para cá. Entendeu? E por que parou? Então, a gente tem a obrigação de entregar novamente. Então, na sua opinião, o turista, ele passa por Palmas e não conhece Palmas, porque ele vai para o Jalapão, né? Ele desce no aeroporto e vai para o Jalapão, né? Ele vai para os Gerais, ele vai para uma série de lugares. Para ir para lá, primeiro ele tem que passar por Palmas. Exato. E por que a gente não entregar um pouco de Palmas em algumas situações? Certo? Nós podemos fazer agendas fantásticas aqui, certo? Ironman, Campeonato Mundial de Pesca. Olha esse lago. Como a gente não usar esse lago? Entendeu? Circuito Banco Brasil de futevôlei, de vôlei, de futebol, trazer coisas robustas para dentro do nosso estado. E coisas que já tiveram, teve, né? mas assim, tudo muito pontual. Um vai lá e faz uma coisa, outro faz outra, certo? Então assim, a gente tem a obrigação de fazer um calendário, né? Um calendário fixo na crama, com emenda destinada, com recurso próprio para aquilo, porque a gente sabe que tem a volta. Gera emprego e renda e é muito rápido, entendeu? São duas situações que geram emprego e renda na veia. Turismo, obra, porque é contratação direta muito rápida, certo? Então, assim, não tem porquê a gente não ter isso, né? Então, a gente abrindo esse campo, Palmas vai andar em 2, 3 anos o que andaria em 15 nessa velocidade que nós estamos. Então, assim, é só simplesmente a vontade do poder público fazer. Então, é isso que eu falo, o vereador com representatividade, certo? Porque as pessoas bem representadas terão a oportunidade de fazer outras coisas que não estão acontecendo, né? Então é isso que a gente, de fato, vai buscar muito para que a gente possa fazer, a partir do ano que vem, um mandato efetivo para o povo e para as pessoas. Vai entrar no esporte, então. Palmas já teve vários clubes na primeira divisão, né? Se a gente for lembrar aí, né, Renato? Teve o Palmas, teve o Tocantins de Palmas, teve o Tubarão. E aí, teve uma série deles aí, né? Agora o Ricanato. O Ricanato continua, agora, né? Na sua opinião, o que precisa ser feito também, né, o que o poder público pode fazer para poder ajudar os clubes? Porque toda hora você pensa assim, agora vai. Aí, de repente, não vai. Aí você fala, não, chegou a vez de Palmas. Aí é Tocantinópolis que ganha. Aí você fala, não, agora vai. Aí é Gurupi que ganha. Ou é Porto Nacional. E a gente não se firma como a capital do futebol. Olha, eu não gosto muito de citar nomes. Mas vamos lá. Hoje nós temos no estado do Tocantins um clube, que é o Tocantinópolis. Sim. Ele tem sede, ele tem estádio, tem tudo. O resto são time de futebol, tá? É aquela temporada, aquela situação. Vou te dar um exemplo. O próprio Capital, esse ano vai disputar ainda a Série D, disputou Copa Verde, disputou Copa do Brasil e o Tocantinense. Essas competições já terminou para o Capital. O ano que vem não tem calendário, né? Porque o Araguaína e o Tocantinópolis foram para a final. Então, sim, só os 2 finalistas que tem. Copa do Brasil. O que as pessoas têm que entender um pouco? Pegar quem tem um pouco de experiência, quem já rodou um pouquinho, quem conhece algumas coisas que dão certo fora do Tocantins, tá? O porquê que nós temos um estádio daquela maneira poderia ser melhor utilizado. Nós temos a obrigação de ter um time, não ficar pleiteando essa questão de final de campeonato estadual para ter um calendário no ano seguinte. Nós temos a obrigação de ter um time, pelo menos Série C, tentar subir na Série B. Nós somos a capital do Brasil. Mas isso passa por quê? Pessoas que conhecem um pouquinho do que acontece fora,
trazendo gestores esportivos para dentro, certo? Né? E aquela coisa que eu te falei, parceria público-privada, certo? É dessa maneira. Infelizmente, quem está fazendo algumas situações, né, montam times. Ele não pensa num projeto a médio e longo prazo, que é isso que vai dar certo. A gente viu em alguns lugares. Poxa, o Cuiabá estava lá na Série D há poucos anos atrás. Pensei agora no Cuiabá certo? mesmo. Tá? Agora está na Série A. Mas o quê? Dele. Existia um projeto. Entendeu? E onde tem projeto decente, projeto sério, o empresário entra. Tá? O que precisa é isso. E dá retorno, né? Exato. Retorno Então faça parceria público-privada. Uma das nossas situações e uma das nossas bandeiras, você pode ter certeza que nós vamos levantar. É a questão esportiva. Porque o esporte também gera emprego e renda muito rápido. Para mim, o esporte não é só atividade física, é atividade mental, atividade de relacionamento, de oportunidades. Então a gente tem como fazer muitas situações. A gente estava conversando aqui nos bastidores, vista a questão do futebol. Nós começamos em 2017, 2018. Não existia futebol. Nós começamos aquilo, apoiamos a federação, fizemos esse intercâmbio com os eventos nacionais, trouxemos o TAF algumas vezes aqui, que é a Copa do Mundo de Futebol. Trouxemos todos os melhores, todos os campeões mundiais vieram para cá. Hoje nós temos pelo menos umas 20, 30 arenas em Palmas, né, com professores, com ambulantes, vendendo espetinho, com muitos profissionais, gerando emprego e renda. Hoje o futebol anda. Nós demos o pontapé inicial lá, da iniciativa privada, certo? Mas imagina um pouquinho da força pública. Mas assim, tem que ser cada um na sua área. Tem pessoas que entendem um pouco mais de esporte, outros entendem um pouco mais de social, outro entende da questão de logística, outro entende um pouco mais de obra. Então, cada um pegar um pouquinho e trazer para a política essa tal representatividade que a gente fala tanto. Eu me lembro quando a gente estava, né, Marcelo, na Jaime Câmara, uma coisa que eu sempre discutia na federação, assim, não tem como. Como é que você vai fazer um jogo domingo à tarde? Ninguém vai no estádio. Né? Porque não tem aquela coisa da torcida aí. Então você. Você quer ver uma coisa simples? Vamos lá. Se a gente pega lá o Campeonato Tocantinense. Vou te dar um exemplo. A gente faz o Tocantinense e de repente a gente consegue. Vamos lá, são 10 equipes. Né? São 8 que tem no Tocantins. Vamos supor que temos 10 equipes. As 10 equipes, cada um tem um apoio privado. Tá? Aquele apoio privado não precisa ser nada mais do que um jogador, não um jogador aposentado, mas um que já está no final de carreira, mas tem um nome. Cada equipe obrigatoriamente tem que ter um, certo? Tá? O que acontece? As pessoas vão lá para ver ele. Com certeza. Certo? Tá? Chamar público. Exato. A Federação Goiana fez isso. Dá certo, funciona, leva público, gera emprego, gera renda, certo? Vamos lá, outra situação. Por que a gente não consegue fazer parceria público-privada para levar para os campeonatos, né? O que foi feito lá no Society, quando eu jogava Society, no Brasileiro, era obrigatório a gente ter um ex-jogador na equipe. O Alex Dias jogava com a gente. Né? O Felipe jogava no Vasco, o Edmundo jogou no Flamengo. Então, cada um tinha um jogador. Então, virava aquelas arenas lotadas. Então, isso é importante. A gente pode fazer parceria público-privada, entrando ou o município ou o estado, né? Colocando lá dentro. Todo mundo que for para o estádio vai concorrer no final do campeonato a uma moto. Então, não tem problema. Se você olhar, isso é irrisório no montante todo num evento, certo? Colocando jogadores, aí a gente organiza para ter uma transmissão melhor, para ter uma qualidade melhor. Tem tanta coisa para se fazer, certo? Nós vimos agora que o Tocantinópolis e o Capital, inclusive, disputaram a Copa do Brasil. Podia ter sido feito um evento muito maior, certo? Deu público, ok. Mas lá 3, 4 mil pessoas. Então, assim, a gente precisa fazer coisas grandes. E não teve nenhuma ação para levar aquele público lá. Não tem, é porque as pessoas de fato gostam, certo? Por que a gente não faz intercâmbio? Por que a gente não começa a trazer, vamos lá, a gente melhora o estádio, deixamos eles com condição, vamos tentar trazer uma pré-temporada de um Goiás, do Atlético Goianiense está aqui do lado, certo? A gente faz uma parceria, coloca, o setor hoteleiro vai abraçar, o setor de restaurante abraça, não precisa ser só público, faz público-privado, porque assim, o futebol é uma paixão nacional. As pessoas são apaixonadas. Então, assim, e hoje virou moda. O esporte já era acelerado, agora vem com o beach tênis, vem com o ciclismo, vem com o futebol. Então, assim, são modalidades. Estão tomando. Entendeu? A gente precisa só simplesmente focar um pouquinho e dar oportunidade. Mas desde o menininho. Né? Desde o menininho. É porque assim, né? Porque as pessoas elas só pensam assim, na atividade física, no campeonato. Mas assim, elas têm que ter consciência que ela é mola mestre para muitos empregos, né? Porque ela gira a economia. Não é só isso, não. Além disso, o que acontece? Quem pratica esporte desde menino raramente mexe com outras situações.
entendeu? A questão social você melhora muito, a questão penal você diminui muito. Então, é um todo. Na verdade, é um investimento que vai trazer um retorno gigante. Você está fazendo um investimento agora, entendeu? É como se você estivesse fazendo contencioso, entendeu? Certo? O preventivo. Se você está fazendo o preventivo para depois não fazer o contencioso. Então, certeza. o que acontece? Por que não? Investe na base. Poxa, enquanto uma criança está fazendo uma atividade física aqui, independente de qual for ela, certo? Faz uma atividade física, toma um café da manhã, ou faz uma atividade física, almoça. Uma mãe está com a cabeça mais tranquila, trabalhando, sabendo que o filho está sendo bem cuidado em determinado local. Faz parceria público-privada. Nós não temos um centro de parceria público-privada gigante em Palmas que atenda várias modalidades. Poxa, todos os estados maiores têm, né? Entendeu? E nós não temos. A impressão que a gente tem é que está distanciando cada vez mais o poder público dos esportes, né, das várias categorias esportivas que nós temos. Mas deixa eu te perguntar, a sua formação como advogado e você como empresário, você acha que isso te dá uma bagagem maior para você ser um bom político? O que acontece? Eu acho que eu conheço um pouco a realidade de Palmas, né? Eu consigo discutir as situações de uma maneira um pouco mais clara. Porque desde menino, eu joguei bola, tive em tudo quanto lugar de dentro de Palmas. Depois, na eleição passada, eu conheci cada detalhe de cada setor, cada bairro de Palmas. Então, eu acho que a gente consegue, com essa experiência na Câmara, discutir as particularidades, né? E de uma maneira serena e uma maneira propositiva, dando a tal da representatividade que o político pode dar para a população. Né? Porque uma coisa é você estar falando, a gente ficar apontando, como a gente disse aqui, sem a gente falar com propriedade o que pode ser feito de melhor. Então, eu acredito que a gente tem essa experiência suficiente para falar um pouco do que está errado e propor o que pode dar certo. Certo? Né? Então, a gente tem essa experiência por ser advogado, por ser empresário, por ser esportista e por estar próximo das pessoas. Né? Nós da família Brandão gostamos. A gente faz questão, muito porque tem tanta gente boa, tanta gente capacitada, precisando de oportunidades, tem muito para dar para essa Palmas, certo? Então é isso que a gente está buscando. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem uma condição de melhora, nós estamos preparados, né, diferente da primeira campanha, que a gente entrou totalmente cru sem entender. Hoje a gente entende um pouquinho o que é política. Então a gente quer entregar isso para a população. Dessas 2 vezes que você assumiu como vereador, qual foi a sensação que ficou na hora que você deixou você conseguiu fazer alguma coisa para a população? Coisas que as pessoas que você visitou, você viu a carência, você saiu meio frustrado por não ter ajudado ou você conseguiu de alguma forma encaminhar alguma coisa nesse sentido? Então, acho que algumas situações a gente conseguiu progredir. Né? Infelizmente, se você não ter um mandato efetivo, você fica meio refém de algumas situações. Você não pode ir em determinadas feridas, em determinados embates, porque rapidamente você acaba que você é retirado de onde você está. Então você tem que ter uma certa cautela. Mas eu acho que foi bastante salutar, foi uma experiência muito válida, a gente progrediu. Por exemplo, essa última discussão do final do ano passado, que foi o aumento de R$1.000 para os funcionários da educação, né? Tanto os concursados como os contratados em alimentação e R$500 para a questão do auxílio saúde. Então a gente discutiu várias demandas. A gente teve situações estruturais, que alguns requerimentos, e eu falo muito. O vereador é o seguinte, toda sessão a gente vai lá e apresenta alguns requerimentos, algumas situações para a cidade. Por que às vezes algum vereador não é atendido? Porque ele não faz gestão. É aquilo que eu falo, ele não trabalha o tempo todo em prol da comunidade, do coletivo. Toda vez que eu fazia um requerimento, vamos lá, aqui, uma limpeza de quadra, fazer uma rotatória, alguma situação, eu ia no secretário, a gente fazia gestão e dava uma olhada na viabilidade daquilo para a gente não falar algo que não ia acontecer. Certo? Quando a gente fazia o requerimento e era aprovado na Câmara, aí a gente ligava para determinado setor ou para quem nos solicitou aquilo e explicava o porquê que ia acontecer, mas a gente já tinha feito gestão sobre aquele requerimento. Então eu acho que a gente deu conta de progredir, deu conta de fazer várias situações. Mas, infelizmente, como eu te falei, a gente fica um pouco engessado. O mandato efetivo nos dá uma condição, se você for muito positivo, e principalmente com essa representatividade e essa questão do conhecimento de um todo, certo? Eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um mandato muito próximo às pessoas, né? Um mandato aberto para a população, e a gente vai deixar legados, porque a gente vai fazer um mandato com as pessoas, com quem de fato nos colocou lá, né, a princípio,
e depois com Palmas toda. Porque tem aquela situação, é meu grupo. Não, a gente é vereador de Palmas. Como o próximo prefeito, na verdade, eu espero e torço muito, né, nós vamos trabalhar para que nós tenhamos uma prefeita, a deputada Jane de Valcari. Eu espero que ela faça um mandato fantástico para toda Palmas, independente de quem caminhou ou não durante a campanha política. Picó, você até falou dessa questão da oxigenação, né? O Marcel também tocou aqui no assunto que o eleitor precisa também estar mais atento, né? Às propostas, né? Cobrar, tá em cima. Mas a gente consegue ver uma certa mudança, né? Um pouco ainda uma mudança do eleitor. Por exemplo, a gente já vê o pessoal que vai no bairro lá, o cara fala, não, sai daqui, porque você prometer 10 anos prometendo não faz nada, né? Nessas tuas visitas que você tem feito, o que você está vendo da população? Realmente eles estão cansados dessa velha política? O cara que só faz campanha só está lá na época de campanha, né? O que você está vendo da população? Olha, a gente ouve isso há muito tempo, tá? Mas como eu te falei, a gente vive numa cidade muito carente. A gente vive num estado muito carente e Palmas, algumas regiões são pesadas. E alguns políticos, eles usam muito o eleitor. Mas a gente ouve o tempo todo, né? Que eles não querem conversar com políticos antigos, que eles não querem políticos antigos lá dentro. Então eu acho que é por isso que a gente, graças a Deus, está tendo essa oportunidade de estar tão próximo dessas pessoas. Então nós estamos montando um grupo fantástico de pessoas de bem, famílias, pessoas que querem a mudança. Nós estamos muito animados e, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse mandato para que a gente possa tentar fazer uma Palmas melhor. Então, eu acho que essa oxigenação, essa alternância de poder é salutar, mas é salutar em todos os ambientes, né? Em todas as maneiras. Então, eu não tenho dúvida que está mudando. Eu só gostaria que fosse um pouco mais rápido, tá? Não será tão rápido, mas eu já entendo, e as pessoas que a gente conversa, que vai ter novamente uma mudança grande na Câmara. Nós aprovamos, inclusive, saiu de 19 para 23 vereadores. Eu não tenho dúvida que pelo menos metade daquela Câmara será renovada agora. Muito porque também teve algumas federalizações de partidos, mudanças de partidos. Tem partidos que vão ter dificuldade, né, de eleição. Tem políticos que infelizmente... Que eu falo infelizmente porque eu gostaria que quando eles estivessem lá, eles tivessem feito um mandato diferente, né, para honrar os deles. Né? Não voltarão, certo? As pessoas... vão dar essa resposta na urna. Eu gostaria que fosse um pouco mais rápido, mas vai haver com certeza essa mudança. Picó, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que o vereador de Palmas não pode fazer nada para mudar, mas eu queria ouvir a sua opinião. Hoje nós temos do outro lado do rio, Luzimangue, que cresce assustadoramente. E essa mão de obra, Palmas absorve a mão de obra toda do Luzimangue. E esse dinheiro vai para Porto. Vai para Porto. Ele não fica aqui. Eu sei que não pode fazer muita coisa para mudar isso, mas é estranho, né? Pois é, na verdade são essas particularidades que existem, né? Em alguns lugares do Brasil e existe aqui em Luzimangues. Luzimangues já é uma mini cidade, né? Já tem capacidade de inclusive ser uma cidade. Eu acho que Porto hoje já é a terceira em arrecadação. Alavancado por Luzimangue. Exatamente, exato. Então é o seguinte, eu acho que Luzimangue já deveria ter vida própria, tá? Já deveria ter condição, mas isso demanda leis, um debate muito grande ainda, votação, é uma coisa que não vai ser para agora. Mas grande parte das pessoas de Palmas moram em Luzimangues, a mão de obra, como você falou, as pessoas trabalham aqui, mas acabam deixando a renda em Luzimangues, que é onde eles vivem, né? Por essa questão de loteamento lá, expandiu muito rapidamente. É uma situação que tem que ser discutida, mas eu acho que juridicamente, humanamente, geograficamente ainda é muito difícil. Talvez o caminho seria loteamentos também num valor mais justo, vamos dizer assim, porque Palmas valorizou muito rápido, né? Demais. E aí, quem não tem condições de comprar um lote em Palmas vai para Luzimangue, ele acaba levando essa receita para lá. Acho que Palmas foi planejado, mas não foi pensado nesse sentido. Algumas situações realmente não foram pensadas. Mas o que acontece? E aqui a gente, geograficamente falando, em relação ao restante do Brasil, o pessoal fala, você mora em Luzimangues. Poxa, mas é do lado.
É muito próximo. Né? Você vai aqui em Goiânia, para você ir de um setor para o outro, é 45 minutos. Aqui não existe trânsito. A gente, nós estamos só uma ponte de distância. Certo? Uma qualidade de vida diferente. Lá já tem de tudo. Né? Quem conhece, quem acompanha, né? Cresceu demais. Então, assim, às vezes é melhor até ficar lá, entendeu? Pela qualidade de vida, pelos preços. Lá chega a ser 30%, 40% mais barato qualquer situação de alimento, de compras. Né? Então, assim, e é muito próximo. Nós vivemos uma capital que não tem nenhum lugar que demora mais que 15, 20 minutos para você chegar. Então, essa questão geográfica ajuda muito. E Porto Nacional está absorvendo. Eu acho que tem uma situação que o estado do Tocantins vive. Palmas, principalmente, acabou virando referência na saúde. Uhum. Aí a gente recebe aqui Mato Grosso, Pará, Maranhão, até da Bahia vem buscar o serviço médico. E Luzimangue também, ele usa todo esse serviço aqui de saúde bancada pela prefeitura. Talvez aí buscar uma contrapartida disso do município de Porto Nacional. Porque já faz isso, uma compensação aos estados através do SUS. Uhum. Acho que é uma coisa que talvez seria um caminho para que... até para trazer mais qualidade no atendimento da saúde aqui em Palmas, né? Essa questão da saúde em Palmas, eu acho que assim, a princípio o que a gente precisa muito urgente para sair do papel é a questão do Hospital de Palmas. Né? Isso aí a gente necessita. O Hospital Municipal de Palmas, exato. Porque nós temos HGP, tudo é Estado, né? Mas a gente sabe que várias cidades, né, que estão próximas vêm diretamente para ele e outros estados também absorvem essa situação. Né? Nós precisamos disso porque Palmas já necessita. Isso já é questão de urgência. A cidade já cresceu, né? Muito. Né? Tanto é que eu tenho certeza que vai ser falado muito isso agora durante a política por todos os candidatos, né, nos seus planos de governo. Então, essa questão dessas compensações, dessas particularidades, é mais para o legislativo vai falar, mas é mais a questão da Assembleia, porque nós não temos o hospital municipal ainda, nós temos as OBS, a UPA, né? Mas no geral é o HGP. Então é uma situação mais que a Assembleia tem que discutir, o próprio governo do Estado tem que olhar essa questão da demanda, porque é uma demanda muito grande. Mas quando Palmas tiver, e eu não tenho dúvida que não vai demorar muito ter seu próprio hospital, né, para atender a demanda local, certo? Vai ter que ser olhado com muito carinho pela Câmara essa situação, porque vai absorver a demanda das cidades, né, que circunvizinham Palmas. Então tem que ter essa contrapartida com certeza. Você falou muito do esporte, Picol, mas tem outras bandeiras que você está direcionando sua campanha, está norteando sua campanha? Na verdade é o seguinte, eu digo muito às pessoas, a gente precisa da representatividade absoluta, que é o que a gente pode mais fazer pelas pessoas, tá? Tá sempre ali discutindo essas situações coletivas, dando essa representatividade. O esporte, eu falo muito do esporte, tanto turismo, que são situações que são mais rápidas. Então a gente precisa alavancar isso. Lógico que a gente precisa de saúde, precisa de educação, precisamos de várias outras situações, infraestrutura, né? Mas, moradia. Exato, moradia. Então, a regularização das áreas, que tem muita gente que mora muito tempo e se quer estar regularizado. Precisamos de outras demandas diversas. Mas o que a gente pode fazer, que eu imagino que é muito rápido, essas duas bandeiras a gente vai focar muito. Tá? Falar muito do turismo, né? Do turismo esportivo, falar de esporte, falar de questões sociais, né? E representar muito bem o povo. Estar próximo, saber das demandas, o que é mais importante de fato, para a gente parar de discussões que não levam ninguém a lugar nenhum, tá? Para a gente poder resolver a vida das pessoas, dar uma condição melhor de vida. É para isso que o político existe. Né? Não é para nenhuma situação diferente. Então, a gente vai representar de verdade, discutir nas pontas, saber das particularidades e dando soluções. Porque é muito fácil, a gente, como eu falei, apontar é muito fácil. Né? A gente tem que sempre apontar, temos 2, 3 soluções e a gente vai entender o que é melhor para a nossa cidade. Dessa maneira, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazer um mandato efetivo, próximo das pessoas e que a gente deixe de fato, quando a gente sair, que deixemos algum legado. Está caminhando para encerrar, né, Renato? Muito boa conversa, né? Eu queria fazer uma pergunta. Fazer mais uma pergunta? Quero fazer mais uma também. Picó, você é pré-candidato aqui para Palmas, né? É o primeiro passo na tua campanha política aí de ser deputado, senador, quem sabe? Então, na verdade é o seguinte, eu sou aquela pessoa que eu penso muito no que está acontecendo agora.
Eu acho que tudo é o seu tempo, né? Nós temos um grupo hoje que nos acompanha. Na próxima eleição, né, será outra situação. A gente tem a obrigação de fazer o melhor para ganhar essa eleição junto com esse grupo, porque esse grupo depende muito que a gente possa ser eleito para propiciar uma situação diferente de melhoria para as pessoas, de estar próximo à comunidade, de ter essa representatividade, certo? E depois a gente decide, né? Muito porque eu acho que se a gente estiver fazendo muito bem para aquela situação, a gente tem que ficar ali, tá? A gente não, eu sou muito a favor da gente pegar alguma coisa, começar a entregar, certo? Eu sou muito novo na política, tem 3 anos e pouco que a gente adentrou nesse mundo, então eu acho que eu posso esperar a hora certa para tudo, né? Então eu desenho muito essa situação agora, a gente vai viver muito isso, 24 horas por dia, trabalhando, conversando com as pessoas, estando próximo da comunidade, discutindo as demandas para que a gente possa ganhar essa eleição bem, corrigindo os erros da última eleição, né? Como eu falei, era uma eleição que a gente não entendia nada, totalmente inexperiente. Hoje nós temos pessoas muito capacitadas nos ajudando. Eu entendo que o nosso grupo está 2, 3 vezes mais forte, com a voracidade muito grande. Quando você fala mais forte, ele está diferente do grupo anterior. As pessoas mais musculatura. Ganham mais musculatura, pessoas que de fato têm representatividade ao nosso lado, pessoas que querem essa mudança, né? A gente conheceu muita gente boa, conhecemos algumas pessoas que não são tão boas, então a gente fez questão de tirar de perto, porque tem essa questão da política, a política vale tudo, não vale tudo, entendeu? Certo? Nós da família Brandão e nosso grupo entendemos que a gente quer ganhar, mas a gente quer ganhar do lado dos bons, certo? Infelizmente, quem quiser algumas coisas diferentes tem que escolher outros candidatos, né? A gente vai nisso, com muita representatividade, com muita conversa, entendendo as particularidades de cada comunidade, de cada setor, de cada família, e dessa maneira a gente não vai largar por nada essa maneira de fazer política, que é a maneira próxima às pessoas, entendendo, certo? Então é isso que a gente quer. E a gente não vai fugir desse cenário, porque é um cenário que a gente entende que é o mais propício a dar certo. Picó, durante a campanha, o político bate na porta do eleitor, ele abre e recebe. Ele foi eleito, o eleitor bate na porta e a porta está fechada. Vai ser diferente? Não tenho dúvida. Muito porque quem nos viu assumindo na Câmara, eles viram que o nosso gabinete é diferente. A gente está aberto das 8 às 18, todos os dias, de segunda a sexta. A gente não para de visitar as pessoas, a gente não para de convidar as pessoas para estar dentro da Câmara, para entender um pouquinho como funciona aquilo, certo? A gente não para de ir nas comunidades para ouvir as demandas. É porque é isso. A gente tem a obrigação de dar essa representatividade e mostrar um pouco do que acontece e o que a gente pode fazer. Tá? Eu faço muita questão, nós da família Brandão, essas pessoas, esse grupo político que está começando na política agora, a gente faz muita questão de estar próximo, de discutir cada detalhe. Eu não estou criticando ninguém, também não sei como são alguns gabinetes, alguns eu sei, mas os que eu conheço, eu tenho certeza que com a nossa passagem lá ficou provado que a gente é um político muito diferente de alguns. Tá? Muito porque o que a gente veio propor na política é isso. Tá? A proximidade, a representatividade perante as pessoas. Legal. É isso, né? É isso. Picote, então, queria agradecer a tua presença aí. Muito boa, esclarecedora. Né? Acho que o leitor vai ter uma boa visão aí do que é a proposta do Epitácio. O Picó. Pra gente é Picó, né? Agora vai estar na política, é Epitácio. Né? Epitácio. É isso, então agradecer, Picó, a sua presença aqui e desejar sorte nessa caminhada aí, que seja de sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, sempre chamado, faço questão de estar aqui com vocês, tá? Para a gente falar um pouquinho de Palmas, discutir a cidade. E eu não tenho dúvida, a gente está muito otimista para essa pré-campanha e posteriormente uma campanha em si. Tá? Nós temos muito para nos doar a Palmas, porque eu acho que Palmas fez muito para a gente a gente tem a obrigação de fazer isso para as pessoas. Tá? Nós gostamos de fato dessa cidade, nós amamos Palmas e queremos discutir cada particularidade e dar essa representatividade que tanto o povo necessita. Beleza. Okay. É isso, né? Isso aí. Obrigado e até a próxima, né, Marcelo? Com o Vadival Podcast, conversa política, né? Conversa isso aí, política. Isso aí. Então tá bom. A gente espera vocês na próxima oportunidade. Até lá. Até.